O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas tranquilas, refrigera minha alma. Muito bom dia! Com essas palavras do rei Davi, nós começamos mais um dia. É uma alegria para todos nós sabermos que nós temos um supremo pastor, que ele cuida dos nossos mínimos detalhes, que está sempre atento às nossas necessidades para nos amparar, nos acolher e nos conceder forças. É a razão pela qual a cada manhã, quando nos levantamos, os nossos primeiros pensamentos se voltam para Deus, pedindo a bênção dele sobre cada um de nós. Nos colocamos em suas mãos e temos a certeza que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. A cada dia nesse canal nós dedicamos os primeiros momentos para estudarmos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 4, o versículo 1 e o versículo 2. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Mais uma vez aqui nós encontramos as orientações sagradas provindas dos céus de um livro inspirado por Deus, tanto quanto os outros livros que estão dentro da palavra do Senhor. Salomão, de uma forma conduzida pelo Espírito do Senhor, traz aqui orientações de como uma família deve ser ensinada, doutrinada, para que a sua descendência possa prevalecer nessa terra. A única maneira pela qual nós podemos fazer com que a nossa família possa se estender, ser abençoada por Deus, é fazendo com que essa família também seja sábia aos olhos do Senhor. Para que uma família possa ser entendida como sendo sábia aos olhos do Senhor, essa família precisa beber da fonte, buscar de Deus, amar ao Senhor e viver uma vida de obediência ao Senhor. O maior legado que um pai pode deixar para o seu filho é ensinando da Bíblia, é falando de Deus, é sendo um modelo vivo, é vivendo o evangelho que Deus espera que os seus filhos possam viver. Jamais um pai poderá perpetuar as verdades no coração do seu filho se ele mesmo não se tornar um modelo para os seus filhos. No versículo 3, o capítulo que nós estamos dizendo, enfaticamente Salomão fala da responsabilidade de um pai ser um modelo para o seu filho. Davi, ele entendia que era um modelo para ele. Ele ensinou o caminho pelo qual ele deveria seguir. Enquanto com vida, vivendo uma vida madura ao lado de Deus, Davi lhe deixou orientações suficientes para que Salomão pudesse entender o caminho que ele deveria seguir. Entendendo os conselhos do seu pai, Salomão se enveredou por esses caminhos e recebeu a bênção de Deus. Provérbios capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz o seguinte: em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos, se correres, não tropeçarás. Salomão sabia perfeitamente de um fato: todo filho que segue as orientações dos seus pais, e essas orientações são colhidas na palavra de Deus, provinda dos céus, os seus filhos colherão, viverão uma vida feliz e os seus pés não se embaraçarão nessa terra. Se Salomão tivesse no decorrer de toda a sua vida seguido as orientações do seu pai Davi, Salomão teria vivido uma vida muito mais profícua, uma vida muito mais feliz, muito mais produtiva. Mas como nós conhecemos através da palavra de Deus, no percurso da sua vida, Salomão por algum momento se esqueceu de Deus, se afastou do Senhor e sofreu sérias consequências. Mas agora, vivendo uma vida madura, Salomão olhando para trás, ele reconhece que todos aqueles que de fato querem receber a bênção de Deus, querem ser filhos produtivos, eficientes aos olhos do Senhor, precisam a cada dia viver uma vida de sabedoria diante da sabedoria divina. Toda vez que um filho permite estar na presença do pecado, esse filho está permitindo que a sua consciência se torne cauterizada. Ela vai se habituar a ir à presença do pecado e constantemente, regularmente, ele poderá estar no pecado e não mais ouvirá a voz do seu pai ou a voz de Deus através do Espírito Santo lhe chamando para que ele possa viver uma vida fiel diante de Deus. O conselho de Salomão no versículo 14 é para os seus filhos e para os jovens do seu país, dizendo que eles jamais experimentassem o pecado a primeira vez.
porque depois da primeira vez, eles automaticamente correriam o risco de se habituar e constantemente voltar ali e perder a sensibilidade de ouvir a voz de Deus e dessa forma estariam completamente perdidos. Quanto mais tempo um filho de Deus passar na presença do Senhor, mais ele reconhecerá que precisa de Cristo, verá os seus pecados, reconhecerá suas debilidades, buscará força no Senhor. Deus irá se apoderar desse filho e enviará o seu Espírito para que ele possa viver uma vida vitoriosa. Todo aquele que se humilha diante de Deus, Deus lhe ergue, Deus lhe levanta, Deus lhe abençoa, lhe concede forças para dar seguimento na sua jornada. Mas todo filho que se afasta do Pai, vive longe do Pai, esse terá maior dificuldade de entender o caminho da cruz, o caminho estreito, o caminho que conduz à salvação. A palavra de Deus é a referência pela qual todos nós um dia seremos avaliados. A lei do Senhor é o princípio pelo qual Deus um dia irá julgar todos os seus filhos. Ele mesmo fala na sua palavra que um dia todos nós iremos nos apresentar diante do tribunal do Senhor. Quer tenhamos feito coisas boas ou coisas ruins, todos nós seremos avaliados diante de Deus pelas nossas obras, embora saibamos que não é pelas obras que seremos salvos, mas serão pelas nossas obras que nós seremos avaliados. Para que o pecado possa encontrar morada no nosso coração, o primeiro contato do pecado com o nosso corpo é com a nossa mente. É ali onde nasce o pecado, é ali onde nós alimentamos nossos pensamentos. Quando os primeiros pensamentos de tentação malignos chegam à nossa mente, nós precisamos repudiá-los, extingui-los, eliminá-los. Temos que nos apegar no braço do Senhor, segurando no Senhor, nós alcançaremos a vitória. Mas se nós mantermos o nosso pensamento voltado para o pecado, seguro no pecado, automaticamente já cometemos o pecado. Externar o pecado é apenas uma consequência do que nós já alimentamos na nossa mente. No versículo 24 do mesmo capítulo, Salomão fala da dificuldade de controlar a língua. Aquele que consegue controlar a língua consegue controlar todo o corpo, mas todo o pecado da língua procede da mente. Se primeiramente nós pensássemos no que fôssemos falar, nós, na verdade, teríamos força para ter o controle sobre esse pequeno órgão. Mas a grande dificuldade dos seres humanos é que muitas vezes concebem nos pensamentos a sua vontade, o seu desejo e alimentam esses pensamentos e depois, então, a consequência final é externar com a boca, com a língua. O conselho de Salomão para todos os seus filhos e para todos os jovens que no futuro teriam esse livro nas suas mãos é que alimentassem a sua mente com a palavra de Deus, com a verdade, que mantivesse a sua mente mais voltada para as coisas boas, para o céu, do que para essa terra. Porque o resultado das nossas ações é do que nós nos alimentamos. Se nós focamos a nossa mente na eternidade, automaticamente as nossas ações estarão voltadas, ponderadas na eternidade. Mas se a nossa mente está voltada para os prazeres e para as coisas dessa terra, automaticamente as nossas ações estarão voltadas para esse mundo e as decisões irão condizer com esse mundo também. Por isso que é imprescindível mantermos puro o nosso coração, alimentarmos a nossa mente sempre com pensamentos bons, permitirmos que os nossos olhos se vaguem em coisas boas, que nos fazem bem, que trazem alívio para a nossa alma. Quanto mais nós assistirmos violência, coisas que de fato entorpecem a nossa mente, nós iremos reproduzir nas nossas ações o que nós ouvimos, ou o que nós vemos, ou até o que nós tocamos. Por isso que a nossa vida precisa ser conduzida por caminhos bons, com janelas boas, aquilo que ouvimos seja saudável, para que possamos reproduzir coisas boas para a eternidade. Um pai sábio, uma mãe sábia será aquele que irá educar o seu filho logo na infância, nesses caminhos, naquilo que ele entende que será saudável para o seu filho, que irá produzir frutos para a eternidade. Ele será seletivo naquilo que o seu filho verá, ele será seletivo naquilo que o seu filho vai ouvir, e ele também será seletivo até naquilo que o seu filho irá se alimentar. Reconhecendo que os sentidos são as janelas da alma, do nosso coração, da nossa mente, e aquilo que nós ingerimos é aquilo de fato que nós iremos reproduzir. Pensando nisso, cada pai, cada mãe seria muito mais seletivo naquilo que oferece para os seus filhos. Pai cristão jamais deveria permitir que o seu filho apenas se instruísse na escola secular, que apenas ele aprendesse o português, a história, a matemática,
a geografia. Se um pai cristão está preparando o seu filho para a eternidade, ele deveria dedicar tempo em ensinar a palavra de Deus, em ensinar os hinos sagrados, em levar o seu filho a refletir na eternidade. Fazendo isso, ele terá plena compreensão e estará preparando o seu filho para esse mundo, mas acima de tudo, preparando para um dia se encontrar com o seu Deus e viver com ele eternamente. Todo pai cristão jamais pode menosprezar essa verdadeira sabedoria deixada por Salomão para cada um de nós. Para que nós possamos construir uma família saudável, automaticamente cada pai, cada mãe precisa ser um homem sábio diante de Deus, nas primeiras horas buscando ao Senhor, abrindo o seu coração. A primeira lista de oração, de intercessão de um pai e de uma mãe deve ser o nome dos seus filhos. Orar pelo seu próprio casamento, orar pelo futuro dos seus filhos, pedindo a Deus sabedoria para que ele possa ter uma palavra certa no momento certo, para que ele possa ser sábio e instruir os caminhos pelos quais os seus filhos irão trilhar no futuro, pedindo a Deus que prepare uma esposa, um esposo, se for um rapaz, para que Deus coloque na sua vida um homem ou uma mulher de Deus, para que eles vivam uma vida feliz e tendo a certeza que a cada dia, instruindo com a palavra de Deus nas mãos, orientando e dizendo o que Deus espera desse filho, tenha certeza, essas verdades incutidas no coração jamais serão esquecidas. Quando eles estiver velho, jamais se esquecerão de que na infância os seus pais dedicaram tempo para ensinar a verdadeira sabedoria. É por isso que a cada manhã, cada um de nós temos que nos apegar a Deus, buscarmos ao Senhor, para que nós nos tornemos essa referência salvífica para a nossa família. Somente aqueles que estão ligados a Deus é que alcançarão tamanha bênção. Querido Pai, em Tuas mãos, nessa manhã, mais uma vez, nós nos colocamos. Clamamos pela bênção do Senhor. Queremos a cada dia sermos conduzidos pelo Senhor. Fica conosco no decorrer desse dia da nossa vida. É o nosso pedido e a nossa oração. E o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua graça e poder em nome de Jesus. Amém.